Falar do Bahia, que venceu fora de casa, Ravel Pinheiro, né? O grande problema do Bahia na temporada passada era vencer jogando fora de casa. E o Bahia venceu o Corinthians 2-1. O Corinthians foi com o titular, tá? Tinha aquela, vai estar preocupado com o Supercopa e tudo mais, mas não, tava lá. Depay, seus Blue Caps, todo mundo lá em campo. Mas o Bahia venceu pelo placar de 2-0. Triunfo fora de casa animador, Ravel Pinheiro, para esse início de temporada. Gols de William José e Jean Lucas. Foi uma atuação para vitória mesmo? Para triunfo? Foi um jogo bem equilibrado, né? Assim, eu não consegui acompanhar o segundo tempo, mas eu vi muitos torcedores do Corinthians comentando o seguinte: pô, o Corinthians poderia ter matado o jogo, poderia ter vencido o jogo. Foi mais eficiência do Bahia mesmo, esse resultado de 2-1, né? Ou foi um jogo mais equilibrado? Né? O 2-1 não traduz o que foi o jogo de fato. Boa noite, amigo Fábio. Gabriel, que está na direção dessa live. Para todo mundo que já está consumindo esse conteúdo agora ao vivo e para quem vai escutar depois, deixo o meu abraço também. Fábio, importante a gente contextualizar. Bahia vence hoje mais uma vez na estreia do Brasileiro. É a quinta vez na história dos pontos corridos, né, desde 2003, em 14 participações do Bahia nesse formato. Não vencia desde 2021 na estreia, quando venceu o Santos por 3-0. E hoje eu acho que o Bahia deu um passo importante para consolidar a maturação do trabalho que vem acontecendo na temporada de 2026. O Bahia fundamentou o seu triunfo não a partir de hoje, mas desde o momento em que decidiu fazer um planejamento que oportunizasse o time a chegar na melhor forma física possível, descansado e preparado para essa batalha que foi o jogo de hoje. E aí, respondendo mais diretamente sua pergunta, não foi nem sorte, nem foi puramente competência do Bahia. Foi um jogo equilibradíssimo, a verdade é essa. O time do Corinthians é muito bom, é um time muito qualificado, principalmente na parte ofensiva, que teve a oportunidade de matar o jogo, sim, né? Pelo menos uma boa oportunidade com o Yuri Alberto. Mas o Bahia, o meu destaque inicial para essa importante Foi o copeiro, o vitória que o Bahia Bahia? conseguiu Aquilo que a hoje. gente sentia falta? Foi hoje? Isso, foi um time mais maduro, um time mais inteligente emocionalmente, taticamente, preservado fisicamente, né? Então, assim, hoje o Bahia mostrou valências que o torcedor do Bahia costuma ver na Fonte Nova. Hoje o Bahia teve mais cara de Bahia da Fonte Nova do que o Bahia amarelão que muitas vezes aparecia fora de casa. Então, é até difícil conter a euforia diante de uma partida como a de hoje, porque o Bahia jogou para vencer o jogo. O triunfo não caiu no colo do Bahia. O Bahia foi merecedor de vencer o jogo diante da melhor execução da sua proposta e de ter aproveitado as oportunidades contra um grande adversário, Fábio. Muito bem. Alguns comentários aqui. O Ivan Fernandes fala: o Bahia hoje, apesar de rodar o elenco, sofreu na parte física também no fim. E o Saulo Lessa fala que o Ronaldo foi o melhor em campo. Daqui a pouco a gente fala sobre as atuações individuais, mas essa questão física eu acho que vai ser para todo mundo, né? A gente tá em janeiro ainda. Não tem como os times não sentirem, né? Eu acho que a disputa vai ser para quem vai sentir mais, quem vai sentir menos. Mas eu acho que a gente vai ter muitos jogos aí que não vai ter aquela intensidade que se espera muitas vezes de um campeonato brasileiro, sobretudo na parte final dos jogos, Ravel. Sobre essa E questão não é só isso, física. Fábio. E não é só isso. Em condições normais, naturais de temperatura e pressão, o Bahia já sentiria um jogo de alta intensidade contra um adversário qualificado que se lança ao ataque para tentar diminuir o prejuízo, nem que seja com um gol de empate. Mas hoje o Bahia teve uma adversidade adicional ao contexto natural da partida, que foi ter Michel Araújo expulso ali com mais ou menos 41, 42 minutos do segundo tempo. Então o Bahia jogou os 10 últimos minutos da partida com um jogador a menos em campo. Então, naturalmente, isso exige, né, uma intensidade, um desgaste, um esforço físico maior dos atletas que estão no campo. E a gente não pode deixar de considerar, por exemplo, um Everton Ribeiro que jogou os 105 minutos, 107 minutos, mais precisamente, que essa partida teve, jogou integralmente e jogou a reta final desse jogo, em razão das circunstâncias que eu já mencionei, marcando lateral, correndo em linha de fundo defensiva para poder tentar evitar cruzamento. Então, é natural que você sinta um pouco de desgaste físico diante desse contexto de início de temporada
e de insuficiência numérica comparado ao adversário. O adversário tinha lá, apesar de ter tido motivos para também ficar com pelo menos um jogador a menos, e a arbitragem é um capítulo à parte desse jogo hoje, mais uma vez desastrosa, ridícula, a arbitragem do senhor Anderson Daronco, ele que já foi corresponsável por uma final de campeonato baiano manchada, aqui quando ele apitou, salvo engano, em 2016 ou 2017, não vou me recordar agora. É um árbitro que é conhecido por ser caseiro, e mais uma vez ele colocou em campo o seu estilo de mediar a partida, sendo altamente caseiro e protecionistas com o time mandante. O Bahia teve ocasiões onde jogadores do Corinthians poderiam ter sido expulsos também, e ele não o fez. Mas no Bahia, naturalmente, ele não hesitou em lançar o cartão. Mas, feita essa ponderação, vamos começar do começo aqui. Vamos lá. O Bahia foi a campo hoje, Fábio, com aquilo que ele tem de melhor. O que ficou estranho, diante do que o torcedor está acostumado a ver, não estava no campo. Na verdade, não estava nem no banco, que foi a ausência de Cauli entre os relacionados. Eu queria começar por aí, Fábio, porque Cauli foi muito criticado no jogo contra o Vitória no Barradão. Foi uma das peças que esteve mais abaixo em relação aos jogadores que entraram em campo naquela peleja. E ele demonstrou mais uma vez, mais do que inaptidão, uma falta de vontade em relação ao que os outros atletas mostraram. E talvez isso tenha chegado no limite, né? Ao ponto do próprio atleta demonstrar insatisfação quando é substituído, enfim. Já não tem mais o mesmo comportamento que tinha em momentos anteriores. E ele não foi relacionado hoje no momento em que também a mídia independente aqui de Salvador começou a dar força aos boatos e especulações de que Júnior Santos está vindo para o Atlético Mineiro. Eu não posso, nesse momento, interrelacionar a chegada de um à saída do outro, mas o que eu sei é que é muito curioso nesse momento da temporada, o primeiro jogo grande, importante de fato, né? Porque o Bavi é um clássico, mas era um clássico de Campeonato Baiano. Então, na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, a gente não ter Cauli nem entre os relacionados, me soou bastante estranho. Talvez até o fim da semana a gente tenha atualizações sobre esse caso. Fora isso, o Bahia foi com o que tinha de melhor. Ronaldo no gol, Gilberto como lateral direito titular, apesar de Roman Gomes estar ali fungando no cangote dele por essa vaga. David Duarte e Mingo, formando a dupla de zaga, Luciano Juba na lateral esquerda. Acevedo, que é a grande novidade que o Rogério Ceni já havia antecipado na coletiva do Bavi. Deu ruim, né, para o Alexandre? Deu ruim porque o Bahia precisa ser mais físico, né? E aí ele deixou muito isso muito evidente na fala dele. Quando o Bahia jogar fora de casa, a ideia é que o Bahia não mude a sua proposta de jogo, mas que consiga, Fábio, executá-la de uma forma mais física do que costumava executar. E a entrada de Acevedo, spoiler aqui, já vai muito de encontro a isso, porque hoje o Bahia combateu muito mais do que em outras partidas, onde fora de casa o time não jogava mal, mas era um pouco mais passivo em relação à apresentação dos seus adversários. Jean Lucas e Everton Ribeiro fecharam a trinca do meio-campo, e o trio de ataque também conhecido com Ademir, Eric Puga nas pontas e William José no comando de ataque. Essa formação ela é muito azeitada. Cada jogador sabe mais ou menos onde é que o outro está, o nível de entrosamento é muito alto, o Bahia manteve todos os seus titulares do ano passado para cá, até inclusive em razão disso o mercado do Bahia foi um tanto tímido, né? Só 2 contratações até agora, Roman Gomes e Kike Oliveira, mas isso também faz com que o time seja cada vez mais coeso. E essa coesão, ela entra no campo. Nos primeiros minutos, o Bahia troca passe com muita facilidade, gira a bola, demonstra um entrosamento que só um trabalho de longevidade consegue fazer. Rogério Ceni é o terceiro treinador mais longevo da Série A, atrás apenas de Abel Ferreira e Gilmar Dalpozo, da Chapecoense. Esse estilo de jogo do Bahia é muito bem consolidado, muito bem fundamentado. Ele reverbera a partir das trocas de passe do Bahia, do controle pela posse, da tranquilidade de saber onde é que cada jogador está. E o Bahia começou o jogo assim, encurralando um pouquinho o Corinthians, trocando passe na zona intermediária. Um começo de jogo até muito parecido com o começo do Bavi, Fábio, onde o Bahia também tentou controlar o jogo pela posse, sem ser necessariamente efetivo ofensivamente, mas tentando dominar as ações ali até os 10 primeiros minutos do jogo, quando o cenário muda um pouco de figura. Aí é o Corinthians que começa a tentar segurar um pouco mais a bola, a tentar ser um pouco vertical em algumas ocasiões específicas, a tentar construir alguma jogada, ainda sem muita capacidade de furar o bloqueio do Bahia, até que aos 12 minutos,
num vacilo do sistema defensivo tricolor, algo que até não costuma acontecer em termos de proposta de defesa. Santimingo, ele sai para fazer a caça no jogador que está com a posse da bola. O jogador está portando a bola, ele salta da linha, um lance até um pouco parecido, quer dizer, uma postura um pouco parecida com o que o lateral direito do Vitória fez no gol do Bahia, do Bavi. Ele salta da linha e esse saltar da linha abre um buraco no sistema defensivo. E aí Garro, brilhantemente, Garro é um craque, um jogador assim com muita qualidade técnica, acha um passe muito, muito interessante no ponto futuro para Breno Bindô entrar e finalizar inapelavelmente aí, sem chance para o goleiro Ronaldo, que nada pôde fazer. E aí, naquele momento, aos 12 minutos, o placar não refletia a realidade do jogo, porque, como eu disse, o Bahia dominava pela posse, o Corinthians estava começando a se arvorar, a sair, mas a letalidade de um time muito bom tecnicamente, que é o time do Corinthians, não pode ser colocada numa condição de ser bem executada como o Bahia acabou fazendo com essa falha individual. E aí, dessa forma, o Bahia dá uma perdida um pouquinho no jogo. Assim. Dos 12 minutos até os 25 ali, o Bahia atravessa seu pior momento na partida, que é quando o Corinthians fica muito à vontade com o placar sob seu domínio, em sua vantagem. E aí, mais uma vez, volta a trocar passe, volta a tentar ser agudo, Matheus Bidu subindo muito pelo lado esquerdo, Mateuzinho assessorando muito o lado direito também com o Yuri Alberto, e o Bahia se sentindo incomodado. O Corinthians fez o gol e continuou marcando lá em cima, pressão alta, tirando o que o Bahia gosta mais de fazer, Fábio, que é essa saída apoiada desde a primeira linha. O Bahia algumas vezes lançando bola, fazendo a bola longa ali para o William José, porque simplesmente não conseguia sair. O Corinthians sufocava a pressão do Bahia, ali a saída de bola do Bahia, e dessa forma, mais uma vez, num lançamento, numa tentativa vertical, o Corinthians quase chega ao segundo gol, tem uma chance assim primorosa para poder dilatar o placar com o Yuri Alberto, ele acaba perdendo, né, um corta-luz inteligentíssimo do jogador que estava ali no meio, acho que foi o Depay, e aí se o Corinthians faz aquele segundo gol, seria muito difícil. E mais uma vez, como eu disse, apesar do Corinthians ter volume àquela altura, 2-0 seria muito cruel com o Bahia. O Corinthians estava merecedor de estar à frente do placar àquela altura, mas o 2-0 seria injusto. Então a realidade é que o Bahia passou ileso dessa oportunidade grande que o Corinthians teve, e aí deu uma acordada. Depois dessa chance, o Bahia começa a melhorar timidamente na partida, e num momento onde o Bahia ainda não fazia por merecer chegar ao seu gol, aí aparece a genialidade, a qualidade técnica de um conjunto que sabe onde cada jogador está, e foi por isso que eu comecei a minha abordagem sobre o jogo nessa perspectiva. É muito importante esse entrosamento. Se o elenco do Bahia não foi tão robustecido quanto o torcedor gostaria para 2026, o que a gente pode valorizar é o entrosamento e a capacidade técnica dos que aqui já estavam, Fábio. E é dessa forma que o Bahia consegue chegar num primeiro gol, onde, num lançamento, Juba faz o completo inverso do que a defesa do Corinthians esperava, toca a bola na direita para Gilberto. Gilberto, que até então estava fazendo uma partida tímida, toca a bola para Jean Lucas e aí ele dá um chute muito bonito, fazendo um arco na direção inversa ao que o goleiro Hugo Souza estava indo, e aí a bola vai morrer no cantinho, assim, no canto alto do goleiro, uma bola bem difícil, indefensável. Ranieri até falou na entrevista dele à beira do campo que a bola bateu nele, eu te confesso que eu não vi esse desvio, mas a realidade é que a bola entrou lá no fundo das redes inapelavelmente. Naquele momento, ali com 31 minutos, o Bahia empata a partida e o Bahia cresce muito a partir do gol, Fábio. O Bahia passa a viver na partida o seu melhor momento. Quando faz o gol de uma maneira até um pouco diferente do que o roteiro do jogo sugeria, ele passa a melhorar no jogo a partir do seu gol. É quando o Bahia começa a ter um pouco mais de chance e definitivamente mais volume para poder atacar. Consegue chegar de um lado com Pulga, consegue chegar do outro com Ademir, explora os espaços de um Corinthians que não deixou de atacar. O Corinthians continuou a tentar ser vertical, agudo, todas as vezes que tinha bola, pela qualidade dos seus meio-campistas e atacantes, ia para cima, tentava oferecer risco ao Bahia, mas deixava espaços. E esses espaços foram aproveitados para que o Bahia chegasse ao segundo gol, numa jogada que começa assim com a maestria de um passe de peito de um senhor chamado Everton Ribeiro, que eu tenho prazer de ver jogar com a camisa do Bahia, Fábio. Ele dá um passe de peito assim maravilhoso, que desarma completamente a estrutura de defesa do Corinthians, porque ele antecipa um passe dinâmico para o William José, que também tem a inteligência de pegar essa bola, tocar para Ademir, e aí no 1 contra 1, Ademir corta para dentro,
finaliza não muito bem, Hugo Souza faz a defesa, só que ela fica rebatendo na área, e nessa disputa ela sobra novamente para Ademir, que ao dar um toque na frente, acaba sendo obstruído de maneira faltosa pelo goleiro do Corinthians, o Hugo Souza, que acaba cometendo um Não tem nem pênalti ali discussão, né, Ravel? Vi indiscutível. alguns corintianos aí dizendo que não, que o deu um salto ali quando sentiu, mas pô, foi derrubou, né? Não Não tem, tem o que discutir. não tem Não o que tem o que discutir. discutir. Eu sei que o Corinthians é Ele, acostumado, né, a arbitragens amigas, mas pô, essa aí não tem como ignorar. Pô. O Hugo Souza foi nas pernas do jogador. Claro que, não tem o pô, que. dá uma leve valorizada também, mas pô, é pênalti, não deixa de ser pênalti. Não tem o que falar. O contato é claro, o contato é faltoso, há obstrução, e aí o torcedor ele pode tentar falar alguma coisa, Fábio, por causa dessa essa queda superlativa que o jogador brasileiro costuma dar, né? O jogador latino aqui, de um modo geral, ele faz isso mesmo. Ele dá uma valorizada, mas isso não significa que essa valorizada tire o ato faltoso ali do lance. E aí é isso que aconteceu. Ademir deu um salto, mas ele salta porque, de fato, o goleiro toca nele e esse toque é suficiente para ser E assim, e considerado o assim, um Ademir toca toque antes na faltoso. bola, né? Assim ele sofre o pênalti porque se o Ademir não dá o toque, talvez o Hugo toque na bola, iria tocar na bola, não nele, né? Então Isso, foi exatamente. realmente foi Ademir, bem. é indiscutível. Ademir teve a sagacidade, Fábio, de tocar a bola para tirar ela do ponto de contato do Hugo Souza. E aí, por tirar a Isso. bola, o Hugo Souza ele vai direto ao encontro das pernas de Ademir, que sente o toque, naturalmente é obstruído, também não conseguiria chegar na bola em razão desse toque, e o pênalti muito bem assinalado. Tanto que, como a gente tem, né, apesar da arbitragem ter sido patética, como eu falei, você tem um VAR ali que, ao menor sinal de possibilidade de retificar o lance, é, tendo em vista quem é, né? E aqui eu espero que os torcedores do Corinthians entendam que não é nada contra o time, mas como a arbitragem costuma enxergar ocasiões como essa, né? Se tivesse alguma coisa ali, alguma possibilidade de tirar, tiraria, e não tirou, obviamente, porque o pênalti foi muito bem assinalado. E aí o William José, que deu uma vacilada em cobranças de pênaltis recentes, teve ali diante de si, né, frente a frente, um dos melhores, se não o melhor pegador de pênaltis do país, que é o Hugo Souza, e finalizou com muita categoria, inapelavelmente deslocou, o goleiro não saiu nem na foto, ali já aos 45 minutos do primeiro tempo, fazendo com que o Bahia descesse para o intervalo com a vantagem no placar, que era merecida aquele momento ali, já em razão do volume que o Bahia teve a partir do seu primeiro gol. Né? O terço final do Bahia no primeiro tempo foi assim muito bom mesmo. Se não foi exuberante para ver, foi com toda certeza um Bahia com volume, com qualidade, né, com disciplina tática e técnica para poder executar bem a sua proposta de jogo e aproveitar as oportunidades diferentes do que o Corinthians acabou fazendo, principalmente nessa chance desperdiçada por Yuri Alberto. E aí o segundo tempo, Fábio, ele começa num contexto natural de pressão do Corinthians em razão de um placar adverso. O Corinthians esteve à frente do placar ali durante 20 minutos, depois se vê atrás do placar no início do segundo tempo e já tenta ali construir jogadas, ações que possam, de alguma maneira, fazer com que ele chegue ao empate. E vai tentando, e vai pressionando, e vai começando a fazer com que Ronaldo trabalhe mais no jogo. Né? Ele que já tinha feito uma ou duas defesas de menor nível de dificuldade, e no segundo, verdadeiramente, operou aí pelo menos 3 milagres. Né? Teve um desses lances ali que o jogador do Corinthians parecia estar impedido, mas o fato é que a gente não tem como saber exatamente, nem ele, naturalmente, ali naquele momento, e aí ele faz a intervenção, já tinha feito uma muito boa no primeiro tempo, numa finalização de Mateuzinho, que também parecia estar impedido, mas independente de estar impedido ou não, a verdade é que Ronaldo, ele conseguiu, assim, fazer grandíssimas defesas no jogo de hoje, mostrando que ele está aproveitando a oportunidade de ser o titular da posição, e cada vez mais ele vai cravando aí o seu nome em relação à titularidade de maneira indiscutível. Então essa pressão do Corinthians, ela foi credenciando também Ronaldo, a como o Saulo sugeriu aí, manda um abraço para ele, Ronaldo a ser um dos melhores da partida em campo mesmo. A gente vai falar daqui a pouco sobre avaliações individuais, mas Ronaldo fez um grande jogo, e o Corinthians ia chegando e acumulando, e tentando fazer o Bahia se sentir acuado. Acho até que em algum momento o Bahia recuou demais e aceitou essa pressão. Acho que no segundo tempo o Bahia abdicou demais de atacar.
Alguns jogadores naturalmente sentiram a parte física e, em razão disso, Rogério acabou promovendo mudanças ali na equipe. Não demorou muito para que ele fizesse ali uma leva de mudança, até que depois ele foi forçado a fazer uma outra, porque teve ali uma lesão também, né? Então, assim, o que aconteceu foi que o Bahia foi conseguindo resistir, apesar de ter abandonado um pouquinho o seu ímpeto ofensivo. Foi aceitando, foi recuando, mas conseguia ali num sistema defensivo bem preparado. Se vacilou um pouquinho no primeiro tempo, no segundo foi mais forte, mais firme. E essa postura fez com que o Bahia fosse conseguindo levar o jogo e resistir a algumas investidas que o Corinthians chegou a ter êxito ali nas finalizações, nas oportunidades. Mas no final foi muito na base do abafa, tá, Fábio? O Gustavo Henrique, que é um zagueiro muito alto, virou centroavante. O Corinthians começou a lançar a bola na área. David Duarte e Mingo foram muito felizes nessa condução da retirada dessas bolas que chegavam até a entrada da área do Bahia. Acevedo, enquanto teve perna, também muito importante nessa função. E aqui 2 jogadores, um que jogou os 90 minutos e outro que entrou muito bem no segundo tempo, também foram responsáveis para, de alguma maneira, segurar um pouquinho essa bola diante da meta tricolor, né? Ficar um pouco mais distante, fazer o Bahia respirar um pouco. Um deles, Everton Ribeiro, que eu até considero um erro de Ceni, vou falar também sobre isso nas avaliações individuais, ter mantido o Everton o tempo inteiro no jogo. Eu acredito que a estratégia inicial não era mantê-lo, mas como ele teve que promover uma substituição forçada em razão de lesão, talvez por isso também o Everton tenha ficado até o final. E essa parte física foi muito exigida quando da expulsão de Michel Araújo. E o outro jogador que foi muito importante para manter essa bola longe do gol foi Kike Oliveira. Eu destaco aqui porque, volto a dizer, é uma contratação que veio bastante contestada. O torcedor do Bahia muito preocupado sobre a capacidade de entrega desse jogador. Eu não estou dizendo aqui que já deu para ver grandíssimas coisas que ele possa entregar, mas a verdade é que não faltou raça, não faltou vontade, nem para ele, nem para todo o time do Bahia, que no fim das contas, Fábio, se mostrou merecedor de ter vencido o jogo de hoje. O resultado não é fortuito. O Bahia conseguiu trilhar um caminho que lhe proporcionasse vencer na noite de hoje na Vila Belmiro, porque demonstrou características que, como eu disse aqui no começo da minha análise, Fábio, é um Bahia que se aproximou daquilo que ele tem de melhor, que é algo que a gente está acostumado a ver quando o Bahia joga na Fonte Nova, que a partir do seu planejamento estava mais preparado para um duelo dificílimo contra uma equipe que provavelmente vai jogar mais ou menos a mesma faixa de tabela aqui do Bahia no campeonato. Eu estou projetando o Bahia esse ano com capacidade técnica de conseguir terminar o campeonato entre 4º, 5º, 6º lugares. Acho que é possível. Não vai me surpreender se o Corinthians conseguir chegar a terminar esse campeonato também entre a 5ª e 8ª colocação. Eu acho que o Corinthians é, sim, um dos 8 melhores elencos desse campeonato, seguramente. E eu acho que o Bahia dá uma boa resposta ao pegar um time que está bem posicionado no Campeonato Paulista, que foi a campo com o que tem de melhor, que teve uma boa atuação, ou seja, o Bahia não enfrentou um adversário que jogou mal. O Bahia venceu um adversário que jogou bem, o que valoriza o seu triunfo, o que valoriza aquilo que o Bahia conseguiu fazer fora de casa e faz com que alguns fantasmas já comecem a ser dissipados da mente da torcida tricolor. No ano passado, Fábio, o Bahia venceu 3 jogos fora de casa. Já começa o ano, dessa vez, debutando longe dos seus domínios e conseguindo o seu primeiro triunfo. Dá uma moral gigantesca para a sequência do campeonato. Agora o Bahia vem e faz uma partida pelo Campeonato Baiano, provavelmente com um time 100% alternativo. Depois joga contra o Fluminense em Salvador, tendo a possibilidade de reencontrar sua torcida pelo Brasileirão, de manter essa toada que começou hoje. E eu acho que o futuro do Bahia, pelo que se apresentou hoje, meu amigo Fábio, é bastante promissor. É isso, né? O planejamento do Bahia se mostrou muito acertado, né? Assim, acho que deu minutagem para quem não tem, deixou os moleques jogando, ganhando confiança, descansando os titulares, né? Voltando uma semana antes da estreia do Brasileirão, né? Para dar aquele start antes do primeiro jogo. Enfim, e deu tudo certo também, né? Assim, o planejamento foi muito bem feito, mas também correspondeu em campo, porque podia perder várias no Baiano e todo mundo ia dizer, pô, tá vendo? Foi botar time C nas primeiras rodadas, agora vai ficar de fora, aí se estreia mal hoje também, se o campo não respondesse, a gente também não ia dizer que o planejamento foi perfeito.
Mas se mostra que tanto na questão física, né, e tanto na questão de dar minutos a outros jogadores que agora começam a até entrar, né? O Judel entrou no segundo tempo, né? Não jogou ali tanto tempo, mas entrou na etapa final. E um jogador que começou ali nesse time C do Bahia. Então, o Rogério Ceni treinando essa garotada, né? Não foi o Rogério Ceni entrando só na semana passada, né, no jogo contra o Barcelona. Ele estava desde o começo ali fazendo jornada dupla, né? Com o time do Baiano e com o time também principal, o time A e B ali que estava em pré-temporada ainda. E esse resultado mostra que o planejamento pode fazer a diferença, pelo menos nesse começo, Ravel, né? Esse planejamento do Bahia pode ter uma certa vantagem em relação aos rivais, porque o Corinthians, por exemplo, teve que teve férias no dia 21, né, que foi a final da Copa do Brasil, voltou, teve que jogar com o elenco principal no Campeonato Paulista, né? O Bahia ter aproveitado esse período de uma forma mais saudável do que outros times, pode fazer o Bahia ter uma arrancada nesse começo de Campeonato Brasileiro. Por exemplo, o Flamengo, que também é outro time que não teve férias, tá perdendo pro São Paulo. O jogo tá acabando. O São Paulo tá caindo pra segunda divisão do Campeonato Paulista. Então essa questão física nesse começo de Campeonato Brasileiro pode fazer diferença, né? A gente já viu em alguns jogos dessa primeira rodada isso pesando. Por exemplo, o Inter, que jogou o Grenal com o time titular, força máxima, o Escambau, perdeu do Atlético Paranaense, que fez um início bem dosado, começando o Paranaense com o time sub-23. Então o Bahia, que teve esse planejamento dosando também, né, a questão de pré-temporada e minutos em campo, você acha que isso pode fazer o Bahia ter uma largada interessante ali, despontar entre os primeiros? Hoje tá na frente de Palmeiras e Flamengo, por exemplo. Uma rodada, nesse momento tá a 3 do Flamengo e abriu 2 do Palmeiras, que são times que também brigam ali na parte de cima. Não tenha dúvida, Fábio. Principalmente porque, independente da gente falar aí de posição de tabela, até porque ainda é muito cedo, mas o fato é que o Bahia pode chegar a fazer 77 jogos no ano. 77. Ano passado, o Bahia foi a equipe que mais jogou no Brasil, no futebol brasileiro, com 80 partidas. Então, assim, 77 jogos é jogo pra caramba, meu irmão. Principalmente se você considerar que eles não serão distribuídos de maneira igualitária em 12 meses. O Campeonato Brasileiro vai parar por um mês. A gente tem aí os dias de pré-temporada e tem ali o final do ano. O campeonato termina no dia 2 esse ano. A gente tem uma final de Copa do Brasil ali que provavelmente será no dia 6. Então a realidade é que você tem cerca de 10 meses para poder jogar 77 jogos, caso o Bahia faça todos os jogos possíveis em relação ao seu calendário. O que eu posso dizer em relação a tudo isso é que o Bahia está conseguindo implementar o melhor planejamento possível, porque ele não envolve puramente, Fábio, o gerenciamento de carga dos jogadores. Por exemplo, foi a primeira partida do ano em que o Bahia jogou com um time 100% titular. Todos os jogadores que entraram em campo hoje já tinham sentido o gosto de atuar numa partida em 2026. Mas em nenhuma partida esses jogadores jogaram juntos esse ano. Foi a primeira vez em que o Bahia adotou uma estratégia de fazer com que os seus jogadores titulares, em sua totalidade, jogassem 45 ou mais minutos, aqui abrangendo os que foram substituídos. Então, assim, há um planejamento, há um gerenciamento, uma inteligência que o clube e a comissão técnica adotaram, que eu acho que proporciona uma tranquilidade maior para que o torcedor veja tudo isso e consiga imaginar que há uma inteligência na execução dessa proposta. E melhor do que isso, você associar esses fatores ao resultado. A gente sabe que o anímico no futebol conta muito, né? A gente sabe que não é só você fazer tudo certo, é você colher o resultado que é uma consequência de fazer tudo certo. E o Bahia está conseguindo isso, sendo o único time da Série A, pelo que eu observei, com 100% de aproveitamento até aqui, tomando pouquíssimos gols, fazendo muitos gols. Né? Então, assim, chegar a 6 jogos na temporada, 6 triunfos, sem nunca ter jogado com o time titular, 100% titular, até a partida de hoje, e nesse ínterim ter jogado contra o seu principal rival e vencido, eu acho que são elementos que dão substância suficiente para a gente continuar admirando o trabalho que está sendo feito, enaltecendo o trabalho que está sendo feito, ter paciência quando eventualmente o Bahia perder, porque o Bahia vai perder em algum momento, naturalmente, mas compreender que o trabalho está sendo muito bem executado.
E até quando você eventualmente pode ter um errinho ou outro, o gerenciamento macro dessa estratégia cobre isso, né? Porque hoje a expulsão de Michel Araújo, o jogador provocar, né, a oportunidade do árbitro expulsá-lo, né? A manutenção de Everton Ribeiro jogando 100 minutos numa primeira partida onde ele joga num mais alto nível em 2026, talvez tenha sido um erro, apesar dele ter jogado muita bola. Essas questões acabam ficando em segundo plano a partir de uma boa execução, Fábio. Então, é muito bom você ver a coisa acontecer dessa forma, porque eu acho que, embora o Bahia tenha feito alguma coisa parecida em 2025, não foi em tão bom nível e com tanta disponibilidade também de bons atletas e maturidade no estilo de jogo, na execução do futebol, como está sendo feito esse ano. E eu acredito que isso vai gerar, sim, bons frutos quando a temporada começar a estreitar, sabe? Acho que vai chegar um momento ali que o Bahia vai ter que jogar com o time titular domingo e quarta. Isso é comum no futebol brasileiro, mas eu acho que mesmo que você eventualmente sinta o desgaste, porque não vai deixar de sentir, mas eu acho que você pode sentir menos a partir de um bom planejamento que está sendo executado desde então. Muito bem, Ravel Pinheiro. E outra coisa que chama atenção, né, foi o poder de reação do Bahia, né? Porque ano passado a gente viu muitos jogos que o Bahia saía atrás, fora de casa, que acabou, né? Bahia perdendo fora de casa, pô, você já podia contar que ali não sairia pontos, ou sairia no máximo um empate, né? E hoje o Bahia saiu perdendo, poderia ter tomado o segundo gol. Teve até um gol anulado também, né? Antes do primeiro gol do Bahia. Não, Um não gol teve não. do. Foram só os gols que aconteceram mesmo ali. Não teve não do Euroberto ali, um lançamento? Ou ele foi pra fora? Enfim, não Foi lembro para agora. fora, foi a finalização que Foi ele pra perdeu para fora. fora. Isso. É... E poderia ter tomado um Mas gol o, nesses dois lances isso. e não Mas o fato tomou é isso e que você voltou pro falou. jogo, né? Isso. Era esse ponto. Foi uma boa observação essa que você fez, sabe? Porque eu acabei deixando de mencionar algo que é importante também nesse jogo, que é o seguinte: o Bahia trocou menos passes e teve menos posse de bola. Essas duas estatísticas são incomuns, até quando o Bahia jogava fora de casa e perdia. No ano passado, por exemplo, o Bahia perdia muito jogo trocando mais passes que o adversário, perdia muito jogo tendo mais posse que o adversário. Hoje, apesar de não abrir mão da sua proposta, o Bahia deu a bola para o Corinthians em alguns momentos, ficou à vontade jogando sendo pressionado, né? Soube sofrer a pressão com inteligência e soube ser vertical em alguns momentos, né? Tentando sair de maneira mais aguda quando necessário. Eric entrou também nessa perspectiva. Pulga tentou fazer isso enquanto esteve em campo. Kike Oliveira lá em cima segurando a bola o tempo inteiro. Então, a mudança desse comportamento, ainda que seja uma mudança sutil, e manter a maturidade, né, emocional e mesmo acreditar na sua proposta de jogo, também foram coisas assim muito importantes que esse Bahia apresentou aí nessa primeira partida de Campeonato Brasileiro em 2026. É uma ligeira diferença em relação ao comportamento do ano passado. Como eu disse, abrir mão um pouquinho da posse, não precisar ficar trocando tanto passe, porque muitas vezes isso é estatística para quem vê planilha. O jogo, às vezes, pede velocidade, transição vertical, né? E o Bahia soube fazer isso em alguns momentos do jogo e não mudou o seu estado anímico, mesmo em desvantagem no placar. Pelo contrário, como eu disse, depois de ter passado alguns momentos ali ruins, depois do primeiro gol do Corinthians, o Bahia se reequilibrou na partida e se encontrou plenamente a partir do seu gol, demonstrando que você pode, o contexto do jogo apresenta essas nuances, sabe, Fábio? De você, de repente, ter ali uma chance que pode ser criada ou pode simplesmente aparecer, e quando você aproveita, o cenário passa a ser favorável para você, e você tem que ter inteligência para entender que o jogo ele percorre ali do minuto 0 até o minuto 90 mais os acréscimos, e existem elementos que você tem que aproveitar. E hoje o Bahia soube fazer isso muito bem. Quando o Ronaldo recebeu a orientação ali do banco para poder cair, fazer aquela cerinha, quando alguns jogadores de linha também fizeram o mesmo, para tentar deixar de ser um pouco um time ingênuo, como muitas vezes o Bahia se apresentava. Um time que não abria mão nem um centavo das suas características principais. Hoje o Bahia se mostrou ligeiramente diferente em alguns contextos da partida. Eu acho que isso, de alguma maneira, contribuiu fundamentalmente para o triunfo também. Boa, Ravel Pinheiro. Alguns comentários aqui, né? Vamos pro campinho também agora. O nosso querido Gabriel Costa já vai colocando na tela. Tem uma mensagem aqui do Rodrigo Sá de Lima. Ele fala: Everton Ribeiro, gênio.
Aplaudiu o Ceni pela coragem de colocar o Del. Partida muito interessante de Kiki. Daqui a pouco vamos falar individualmente dos jogadores. O Pablo Carvalho, ativista, também está por aqui. Pergunta: quem não amou a elegância sutil de Everton Ribeiro e também de Ronaldo? Valeu o Pablo ativista. Também por aqui o Ivan Fernandes falou que mas antes disso, achei Juba, Jean Lucas saiu morto, Ademir e Pulga não aguentaram. Sobre a questão física, né? É compreensível. Realmente, não vai dar para. Ainda é um jogo tão desgastante, né? Fora de casa, o adversário pressionando em muitos momentos. O Adolfo Guerra, ele tá por aqui, diz que é nosso membro, tá? Ele contribui mensalmente, acredito que seja no Apoia-se. E ele não está no grupo do WhatsApp. Manda uma mensagem, meu querido Manda uma Adolfo, mensagem para mim aí, Adolfo, pro no meu Ravel. Twitter. Se você tiver Twitter, Ravel Pinheiro, o O do Pinheiro, na verdade, é um 0. Se você quiser, meu amigo, se você for usuário do Twitter, manda uma mensagem para mim com seu número que eu te coloco aqui em contato com a nossa direção aqui do Pod para poder a gente te adicionar ao grupo. Se você não tiver Twitter, você pode me procurar também no Instagram, que a gente desenrola isso aí. Deixa eu mandar um abraço para Rodrigo Lima também, que é membro, está sempre falando comigo. Um abração. Um abraço para Pablo Carvalho, que também é membro do nosso canal aqui. E dizer para ele que essa última mensagem era isso mesmo que eu queria dizer, mas não disse aqui. Mas é isso aí mesmo que quem está consumindo audiovisual, era isso aí mesmo que eu queria falar, Pablo. O Bahia deixou de ser um time cabaço. E quem mais quiser ser membro, por favor, fique à vontade, contribua para o nosso canal ter previsibilidade e crescimento. Isaac também está por aqui, fala que o Bahia mostra essa postura mais vezes. Tem uma discussão aqui, o Sui Martucci e o Saulo Lessa, né? Saulo, torcedor do Vitória aqui, já está aqui secando o rival. Enfim. Saulo deve estar feliz, né? O Vitória ganhou hoje, estreando no Campeonato Brasileiro, pela segunda vez na história dos pontos corridos, Fábio. A primeira vez que aconteceu isso foi em 2009, ou seja, 17 anos depois, o rubro-negro baiano aí, que é o outro time que representa a região do Nordeste no Campeonato Brasileiro, venceu, né? Venceu, parabéns aí ao Vitória também. Nordeste 100%. Bom, o Vitor Andrade, né, sobre a questão de poder iniciar bem, né, aproveitando aí o desgaste dos principais adversários, ele fala: já diria Pepe Guardiola, os 8 primeiros e os 8 últimos jogos são determinantes. É isso, eu acho que o Bahia tem que aproveitar, porque agora ele pode largar essa reta final de Campeonato Baiano, porque ele já meio que já é líder, né, mesmo, não precisa nem fazer muito esforço, e pontuar bem nesse início, onde muitos favoritos vão patinar. Né? O Campeonato Paulista é desgastante, o Flamengo tem que estar se enrolando para não disputar um quadrangular do rebaixamento no Campeonato Carioca. O Cruzeiro não começou bem com o Tite, pelo menos no Campeonato Mineiro, vamos ver no Campeonato Brasileiro. Enquanto o Bahia já vem da temporada passada e hoje mostrou algo que não vinha mostrando. Se o Bahia pelo menos mantiver o bom aproveitamento dentro de casa nesses primeiros jogos e pontuar mais fora de casa, o Bahia vai estar ali entre os 3, entre os 4, tranquilamente. E aí, quando todo mundo estiver ali na ponta dos cascos, o Bahia vai poder competir com eles praticamente em pé de igualdade. Então, acho que o Bahia tem que focar muito nesse começo. Muito time grande vai tropeçar e acabou, viu? O São Paulo ganhou do Flamengo. Quem diria que São Paulo quase caindo no Campeonato Paulista ia ganhar do Flamengo? 2-1. O Atlético, que também não está tão bem, empatou com o Palmeiras. O Inter perdeu em casa do Atlético Paranaense. Enfim, o Santos perdeu. O Corinthians perdeu do Bahia. Então, é aproveitar, viu, Ravel? Acho que o Bahia tem que se concentrar muito nesse Campeonato Brasileiro, porque pode ser aí uma arrancada que deixa o time, não digo para ser campeão, mas pelo menos para não passar tanto perrengue ali por vaga de Libertadores, ter que pegar uma vaga pré ainda. Esse ano que a gente vai ter uma vaga a menos, né? Porque a Copa do Brasil ganhou uma vaga a mais, então acho que é importante demais aí o Bahia aproveitar esse início de competição, já que teve um planejamento e uma pré-temporada melhor do que quase todo mundo, né, que disputa com ele. Com certeza. E o Flamengo perdeu colocando o que tinha de melhor, né? Só Arrascaeta e Jorginho entraram aí no decorrer da partida. Exceção a esses atletas, todos os jogadores que estavam ali são considerados titulares. Então, não tem essa conversinha de que estava focado em Supercopa
e nem nada do tipo, não. O Campeonato Brasileiro tá aí, começou hoje, quem não estiver atento, quem não se ligar, vai deixar pontos pelo caminho, e os 3 pontos da primeira rodada valem os mesmos 3 pontos da última. Então, o amigo internauta aí comentou sobre a frase célebre de Guardiola em relação às 8 primeiras e 8 últimas. Eu acho que essa perspectiva está muito associada a como é que fica o seu moral para jogar o campeonato. Mas a realidade é que a rodada 1, a rodada 10, a rodada 15, a rodada 35, a rodada 38 tem o mesmo peso. Foi muito importante o Bahia ter vencido esse jogo de hoje, porque, diferente do que a gente imaginava, a gente até projetou aqui que o Corinthians poderia poupar atletas em razão desse grande desafio para eles. No caso do Corinthians, que é um time que vive dificuldades financeiras quase que em loop, né? Tá, salva de transferban, entra em transferban de novo, salva de novo, tem uma premiação ali envolvida, então tinha-se a expectativa do Corinthians poupar um pouco, até acabou fazendo substituições que bagunçaram um pouquinho o time paulista no segundo tempo, mas a realidade é que entrou com força máxima, e a força máxima do Bahia prevaleceu. É muito importante o Bahia ter vencido, porque eu não acho ainda que o Bahia seja um time para brigar literalmente no topo da tabela, mas para estar muito bem posicionado ali em G4, em G5, eu acho plenamente possível. Só que isso se perpassa fundamentalmente por ganhar todos os jogos, todas as oportunidades que aparecerem ao máximo. E o Bahia começa muito bem essa jornada. Vamos lá para o campinho. Ronaldo. O Pablo Carvalho fala que tem que ser São Ronaldo. Pegou muito hoje? Concordo plenamente com ele. Verde máximo aí para Ronaldo, superando cada vez mais as desconfianças relacionadas à sua titularidade. É indiscutível que a atuação dele hoje foi uma das melhores do conjunto tricolor em campo. Então, verde máximo aí para Ronaldo, com muito merecimento. 3 grandes defesas, pelo menos, na partida. E acho que ele pavimenta um caminho aí para que o torcedor fique muito tranquilo. Além disso, boas saídas com os pés em determinados momentos do jogo ali, fazendo com que o Bahia não rifasse tanto bola quando estava sendo pressionado, abafado pelo Corinthians ali. Ele conseguia encontrar passes para Mingo, para Juba, para Eric na segunda linha, fazendo com que o Bahia tivesse um pouco mais de respiro. Atuação impecável do arqueiro tricolor hoje. E a dupla de zaga, Mingo e DVD, né? O Mingo teve a questão do gol, né? Que não foi tão bem. Fora isso. DVD, ele foi mais constante, embora discreto. Para ele vai um verde musgo. Teve uma atuação segura, sólida. Passou um pouco despercebido porque ele foi aquele zagueiro que não precisou aparecer para a torcida hoje jogando bem, mas fez uma boa partida. Já Mingo vai um conceito um pouquinho mais abaixo, vou dar um razoável para ele aí, porque eu acho que o primeiro tempo dele foi ruim de um modo geral, mas no segundo ele melhora, sobe de produção, consegue fazer algumas intervenções providenciais, acabou aparecendo mais no jogo para o bem e para o mal. Para o mal, porque, como eu disse, tem responsabilidade direta no gol do Corinthians, e para o bem, porque foi um zagueiro que também fez algumas boas interceptações, deu uns carrinhos, venceu algumas disputas pessoais ali no lado direito, principalmente quando entrou o Guinegão ali atacando o lado esquerdo de defesa do Bahia, e aí ele se recuperou de um primeiro tempo um pouco mais abaixo, então um pelo outro aí acho que Mingo vai de razoável hoje. O Leonardo perguntou se a busca por goleiro acabou, ou isso vai até Olha, a primeira Leonardo, falha do Ronaldo, aí o assunto volta. um abraço para Leonardo aí que fez a pergunta. Eu não acho que acabou, eu acho que ela muda a velocidade. Eu acho que se o Bahia for fazer a busca por um goleiro, diferentemente de quando trouxe João Paulo no ano passado, que foi uma tentativa mais emergencial de ter uma alternativa, o famoso tapa-buraco, agora o Bahia tem a possibilidade de contratar um jogador que faça parte da metodologia do projeto. Né? Um goleiro que ou seja muito experiente e acabe de uma vez por todas com as especulações relacionadas a termos ou não um titular confiável. Eu acho que essa discussão está cada vez mais acabando, mas ela não acabou por completo. E aí o Bahia tem um pouco mais de tempo e parcimônia para poder fazer isso, ou então contratar um goleiro jovem que já tenha mostrado o seu valor, nada de aposta, mas que já tenha mostrado o seu valor e que tenha também tempo de adaptabilidade e formação, sem a urgência de chegar aqui para ser titular, porque hoje o titular da posição é Ronaldo. Dentro desse exemplo que eu acabei de citar, você tem o Endrio, né, que era um goleiro que viria ali, foi sondado pelo Bahia, né? Estava ali em fim de contrato com o Gil Vicente, salvo engano, estava em fim de contrato. Mas acabou indo para o Flamengo para fazer mais ou menos isso aqui: servir como sombra para Rossi, ficar ali se aclimatando e esperando uma oportunidade para eventualmente assumir a titularidade. Então o Bahia tem 2 caminhos.
a percorrer, e quaisquer que seja aí os caminhos que o Bahia percorra, né? O caminho que o Bahia escolher, ele pode fazer com mais tranquilidade do que, por exemplo, foi a temporada de 2025, onde Marcos Felipe entrava e falhava, Ronaldo entrava e falhava, Danilo começou o ano também tendo algumas oportunidades. Eu lembro de ter vacilado ali no jogo contra o América de Natal, trazendo certa insegurança também sobre o que ele poderia entregar. O ano de 2026 começa mais tranquilo para o Bahia nessa posição. Vamos agora para os laterais, né? Gilberto na direita e o Juba. Gilberto um pouquinho mais discreto, embora tenha participado do lance do primeiro gol ali do Bahia com um passe para Jean Lucas, achei seguro defensivamente. Nesse esquema do Bahia, cada vez mais o papel do Gilberto, do lateral direito como for, será mais defensivo e menos de apoio. Acho que o Gilberto conseguiu executar bem a função, mas em alguns momentos ele ainda é Gilberto. Gilberto que o próprio Rogério chegou a citar na coletiva passada, peca um pouco no excesso de autoconfiança, no tratamento com a bola ali em determinados momentos quando está sendo pressionado. Eu acho que essas características apareceram novamente hoje. É por isso que ele vai de razoável aí para mim. Não que ele tenha comprometido no jogo, mas eu acho que a versão que apareceu hoje ainda é uma versão muito parecida com a de 2025. Precisa ter um pouquinho mais de responsabilidade com a tomada de decisão nos momentos em que estiver sendo pressionado pelos seus adversários. E positivamente, Juba foi o mesmo de 2025, só que com cada vez mais qualidade. Que partida de Juba! É por isso, inclusive, que eu não consigo dizer que Ronaldo foi melhor em campo, porque Juba teve várias ações com a bola, defensiva e ofensivamente, que o credencia aí a ser um dos craques da partida. Vou fazer o suspense aqui se vai ser ele ou se vai ser pelo menos mais um que eu tenho para escolher aqui, mas o fato é que Juba fez uma senhora partida. Começa também o lance do primeiro gol, dando passo para Gilberto, e para ele vai o verde máximo aí no conceito. O nosso Jubinha frete grátis, é um craque de bola. E o nosso novo titular, o Acevedo. Deu Também conta? aproveitou muito bem a oportunidade. Também vai um verde mais máximo aí para ele, verde máximo, verde Paulo Sérgio, como a gente costuma dizer aqui. Enquanto teve perna, jogou muito. É um leão em campo, é um cara que disputa toda a bola, que traz energia, vigor físico, uma característica que, como eu disse, faltava um pouco nesse Bahia e que Rogério compreendeu. Não teve muito melindre não para lançá-lo como titular, apesar de você ter um bom Caio Alexandre fazendo a mesma função no campo ali, né, ocupando a mesma faixa do gramado, mas Acevedo hoje disse o porquê ele é titular, né? Pelo menos nas partidas fora de casa aí, essa escolha é muito bem fundamentada e Acevedo aproveitou muito bem a oportunidade. Jean Lucas, autor do primeiro gol. Esse é um jogador que eu estou em dúvida. Eu até queria pedir para o meu amigo Gabriel lançar uma enquete aí se a torcida vai comigo aí nas opções que eu estou pensando para ele. Apesar do gol, eu não gostei muito da atuação de Jean Lucas. Eu estou dividido entre regular e jogou mal, com uma inclinação maior a dar um regular, porque eu acho que o Bahia, de um modo geral, acabou indo na raça, acabou indo na superação, mas eu achei que Jean Lucas acabou sendo aí o pior jogador do Bahia em campo, tá? Se a gente teve uma atuação positiva, tranquila em relação ao conjunto como um todo, Jean Lucas destoou um pouquinho, dando umas vaciladas, até tomou um cartão amarelo injusto ali, a bem da verdade, que condicionou um pouquinho a sua postura em campo, em alguns momentos tirando o pé, mas apesar do golaço, eu fiquei em dúvida se ele merece mais um regular ou um jogou mal. Estou inclinado para um regular, mas eu peço que os meus amigos aí que costumam dar essa moral para a gente está com quase 200 dispositivos conectados nesse momento, votem aí comigo para ver se a gente vai de regular ou de jogou mal. E aí daqui a pouco a gente toma essa decisão, Fábio. Enquanto isso a gente avalia os outros titulares e a gente passa pela enquete novamente. Everton Ribeiro. Vou dar o verde máximo aí para ele, apesar de não ter sido assim uma das melhores partidas dele com a camisa do Bahia, mas ele, ao dar o passe que origina ali a jogada do segundo gol do Bahia, ele destila toda a sua categoria e classe. É um craque de bola, é um privilégio ver Everton Ribeiro jogar. E mostrou fôlego de menino hoje, viu? Apesar de ter tido ali uma exigência muito grande na parte defensiva, fundamentalmente, quando o Bahia ficou com um a menos, Everton Ribeiro, ele surpreende cada dia mais. Assim, eu não me canso de elogiar o que esse cara entrega pelo Bahia, e mais uma vez aí ele merece o conceito máximo, Fábio, pela entrega, pela dedicação e pela qualidade técnica que sempre aparece num lance ou outro ali, ele faz o jogo acontecer.
e é um craque completo. Verde máximo aí para Everton Ribeiro. Ademir, sofreu pênalti. Sofreu pênalti, buliçoso, perdeu alguns duelos pessoais ali no primeiro tempo, teve alguma dificuldadezinha no início, mas no finalzinho do primeiro tempo dá uma melhorada, não à toa sofre o pênalti. Vou colocar um jogou bem aí para ele. Acho que nosso Fumacinha também foi importante para o triunfo da noite de hoje. Verde Musgo aí jogou bem. E o Pulga na esquerda. Pulga razoável. Não dá para colocar mais do que isso, não. Foi buliçoso, tentou bastante, foi para cima dos adversários. Jogador agudo, importante demais para a proposta de jogo do Bahia, mas errou muito, prendeu algumas bolas, foi um pouquinho mascarado, como a gente costuma falar aqui em Salvador. Então, isso tudo tira um pouquinho da avaliação positiva dele, apesar de ter tido muita transpiração. Um jogador que eu gosto dessa característica que ele tem de não ter medo de ninguém. Você enfrentou ali um Gabriel Paulista, que é um zagueiro que acaba de voltar do futebol europeu, conhecido por ser um zagueiro carniceiro, né, que bate em todo mundo. E Pulga não teve medo de cara feia, não, foi para cima, acabou errando muito. Mas eu enalteço aqui a raça e a vibração desse jogador, que é um jogador muito importante para o conjunto do Bahia. E o William José? Fez o gol de pênalti? Fez muito mais que isso? Ele participa também da jogada do segundo gol, né? Dá o passe para Ademir. Eu vou colocar um jogou bem aí para o William José. Achei que ele se comportou bem ali enquanto teve perna. Depois, naturalmente, Ceni dá uma poupada nele. Traz um jogador com mais juventude, né? Que é o Del, um jogador que tem quase a metade da idade de William José. Naturalmente, ali acaba tendo mais perna, mais disposição para recomposição, sobretudo com o Bahia com a vantagem do placar e sendo mais atacado, mas o William José, enquanto teve também vigor físico, pulmão ali, contribuiu, principalmente ofensivamente ali, que é a função principal dele, articulando algumas jogadas e batendo muito bem o pênalti para dar números finais da partida. Então, o Will hoje machucou, e aí, com isso, veio de musgo para ele. Muito bem, verde musgo aí para o William José. Vamos para os jogadores que entraram, né, ao decorrer da partida. Os primeiros foram o Kike Oliveira e o Del. Vamos lá. Del vai de razoável, partida um pouquinho discreta do garoto. Naturalmente, vai ainda se ambientando a jogar jogos de maior nível técnico, de desafio, fundamentalmente. Não acho que tenha feito uma partida ruim, muito pelo contrário. Acho que foi aguerrido, teve vontade, personalidade, foi para cima ali um lance ou outro. Naturalmente ainda vai sentir, né, o jogo para gente grande, mas eu acho que ele não comprometeu, não. Vai um razoável para ele. Já que participou muito do jogo. Foi muito importante hoje como uma válvula de escape, principalmente quando o Bahia estava sendo muito atacado e, fundamentalmente, quando o Bahia esteve com um jogador a menos em campo. Ele foi fundamental para fazer com que o Bahia tivesse algum respiro. Ele e Everton Ribeiro ficaram cozinhando a bola ali na ponta esquerda durante vários minutos na reta final. E acho que é mérito dele também, do conjunto como todo, mas dele especialmente, ter conseguido trazer essa mentalidade de proteção do resultado para que o Bahia conseguisse chegar ao seu triunfo hoje. Kike Oliveira com o verde musgo aí. Também temos o Nestor e o Michel Araújo. E o Eric, né? Os outros três. Vamos começar pelo Michel Araújo. Vai um vermelho de muito mal. Eu cheguei a dizer aqui que Jean Lucas tinha sido, para mim, o jogador que esteve mais abaixo no Bahia de hoje. Isso desconsiderando, obviamente, o papelão que Michel Araújo cometeu. Nem tanto pelo lance da expulsão, que talvez fosse um lance que o juiz pudesse gerenciar, se não fosse caseiro, tendencioso, como costuma ser, mas fundamentalmente pelo carrinho ali que ele dá logo nos minutos iniciais dele em campo. Não precisava ter chegado daquela forma. Amarelou muito cedo e, naturalmente, num contexto onde o Bahia seria atacado, ele poderia passar por uma situação, Fábio, onde ele precisasse chegar mais duro. Só que o lance também que acontece não é um lance onde necessariamente ele precisava matar um ataque ou nada do tipo. Acontece na lateral defensiva do Corinthians. Então, assim, Michel Araújo, que é um jogador que eu gosto, acho um jogador útil, superou aquela desconfiança inicial por ter vindo por 18 milhões de reais. Não foi bem na noite de hoje. Então ele merece aí um muito mal e espero que tenha servido de exemplo aí essa atuação negativa dele hoje. Vai ficar de molho aí contra o Fluminense, para que ele volte aí depois no próximo jogo do Bahia, com a postura que a gente espera dele e que ele precisa ter para ajudar um elenco que necessita de substituições, né? Eventualmente você substitui um Everton Ribeiro, substitui um Jean Lucas, ele que é um jogador polivalente,
pode ocupar mais de uma função no campo, pode ficar em mais de uma faixa do gramado, né? Então ele é um jogador coringa que é importante e não pode ficar cometendo esse tipo de bobagem, não, muito mal para ele. Na contramão disso, muito verde musgo, né? Jogou bem para Eric e para Rodrigo Nestor. Cada um com suas características contribuíram para que o Bahia também se mantivesse vivo no jogo. Rodrigo Nestor cozinhando o jogo, dando cadência, marcando também ali na linha intermediária, chegou a dar uma caneta no jogador do Corinthians e fazendo um bom cruzamento ali, quase gerando uma oportunidade para o Bahia. A bola acabou sendo interceptada, foi escanteio, mas ele conseguiu contribuir bem. Então acho que cabe um verde musgo aí para ele, e destaco também que ele vem numa boa sequência de partidas, né? Acho que foi o terceiro jogo de Rodrigo Nestor nesse ano. Nos 3 jogos ele jogou bem, então importante aí também ter a confiança de conseguir também tirar um pouco o rótulo, né, a etiqueta de preço que ele acaba carregando consigo por também ter sido um jogador adquirido por mais de 20 milhões de reais, Fábio. E hoje ele respondeu bem a necessidade de entrar em campo. Eric é um jogador que, pô, muito útil, um cara muito importante para o Bahia. Entrou primeiro para fazer ali, para jogar de 8, né, no lugar de Jean Lucas. Depois o Bahia promove algumas substituições, ele vem jogar de 5 e dá a mesma proteção, consistência defensiva, ataca espaço, jogador importante demais para o Bahia, e hoje também entrou com utilidade, fazendo bem as funções que ele precisou fazer no campo, mostrando que o Bahia também está bem servido em termos de peças de reposição aí. É um elenco que ainda pode precisar de um reforço ou outro, mas no geral é um elenco muito bem servido para colocar o Bahia na posição que o torcedor aspira. Então, todo mundo avaliado. Antes do melhor em campo, vamos avaliar o Rogério Ceni. Beleza. Em paralelo, a gente já tem aí temos quase 20 votos na enquete, 90% quase de regular para Jean Sim. Lucas. Então, meu amigo Fábio. 89% goleado, Isso, né? Jean Lucas vai O com time venceu regular. também, né? Se fosse 1-1, talvez Talvez o jogo pesasse mal mais. ganhasse. Bom, a gente tem 3 jogadores aí com o verde mais verde, né? Que credenciaria eles para o título de melhor em campo. Ronaldo, Juba, Everton Ribeiro. Na verdade, temos 4, né? O Acevedo também recebeu aí o verde mais verde. Esses 4 foram muito bem. Eu acho que qualquer um dos 4 que recebesse o troféu aí de melhor em campo da nossa avaliação aqui no Campinho estaria bem servido. Acho que Ronaldo é até lugar comum você dar o prêmio de melhor em campo porque apareceu mais no jogo. Acho que Everton Ribeiro também seria importante por tudo que simboliza um jogador com essa idade, com uma carreira extremamente vitoriosa e consolidada, entregar o nível de comprometimento que ele entrega, também seria justíssimo. Por tudo que Acevedo também apresentou e apresenta na sua passagem pelo Bahia, também daria para a gente dizer que ele é o melhor em campo e pelo que ele entregou hoje também. Mas eu vou entregar esse prêmio para Juba, porque eu realmente gostei demais. Assim. Eu acho que quem analisa o jogo friamente, sem tanto aquela questão da emoção, né, de você ver alguns fundamentos sendo bem executados, há de convir que Juba hoje foi muito seguro, foi muito inteligente, muito importante. É o Jubinha que a gente está acostumado, craque de bola, e para mim hoje ele teve uma atuação assim escandalosamente boa. Volto a dizer, se o torcedor achar aqui, pode colocar nos comentários aí, se acha que poderia ir para Ronaldo, para Everton Ribeiro, para Acevedo, para mais alguém, eu acho que tá justo também, fique à vontade para se manifestar. Mas eu acho que o prêmio aí na mão de Juba tá muito bem servido, muito bem representado, porque o nosso lateral jogou hoje uma barbaridade, e com isso, para mim, Fábio, ele é o melhor jogador em campo na noite de hoje. Pois é, o Juba tá aí disputando vaga em Copa do Mundo, né? Então tem que realmente manter o nível aí para quem sabe ficar entre os 26 lá do Ancelotti. E o glorioso Rogério Ceni? Vou colocar um verde mais verde para ele, mas pela primeira vez nesse ano eu vou colocar um adendozinho, uma pequena ressalva. Eu acho que ele poderia ter tirado o Everton Ribeiro do jogo. Everton Ribeiro respondeu bem a manutenção no jogo inteiro, jogou bem o jogo inteiro, foi um dos melhores do Bahia em campo, mas é importante a gente relatar aí que foi um pouquinho arriscado, um pouquinho ousado essa tentativa aí do comandante tricolor. Eu acho que ele pensou, né, quando ele tinha colocado Michel Araújo inicialmente ali, o Kiko Oliveira, são 2 jogadores que não se caracterizam fundamentalmente pela velocidade. Eu imagino que ele tenha pensado em manter Everton com essa função mais cerebral no time, tentar trazer algum tipo de escape quando o Bahia fosse pressionado, mas que achasse uma oportunidade de contra-atacar, Fábio. Até porque, já que não tinha extremos de velocidade, talvez o caminho fosse passar pela articulação aí
de Everton Ribeiro, mas eu achei uma decisão um pouquinho arriscada, nada que desmereça o trabalho de Rogério Ceni. Eu estou fazendo essa observação aqui para não dizer que eu avaliei o trabalho dele na noite de hoje como 100% bom. Eu achei que foi muito bom, mas eu faço essa ressalva em relação a essa escolha, que pode também ter sido condicionada, por isso que eu acabei de falar, ou mesmo pela questão da saída do Jean Lucas, né, que foi um jogador que eu acho que ele acabou sentindo ali, né, e com isso o Everton Ribeiro acabou ficando em campo para não descaracterizar muito o setor de meio campo, né, que é uma faixa central do Bahia. Acho que ele pode ter pensado nisso. Excetuando isso, acho que está na tela aí o porquê que ele merece o conceito máximo, né? O time do Bahia, se não foi, mais uma vez eu digo assim, se não foi brilhante, se não foi exuberante na apresentação, foi um time altamente eficiente, merecedor do triunfo de hoje, e isso se perpassa fundamentalmente pela atuação dos atletas, pelo trabalho da comissão técnica, personificado na sua figura principal aí no comandante, e com isso o Rogério vai com um verde máximo aí na nossa avaliação, Fábio. Muitos jogadores, né, além do Rogério Ceni, com verde máximo, então atuação bem satisfatória do Bahia jogando fora de casa. Triunfo contra o Corinthians. Próximo jogo do Bahia no Campeonato Brasileiro em casa, tá? Na próxima semana contra o Fluminense. Tem que ganhar, né? Senão não adianta nada. Ganha em casa, depois perde fora. ficou elas por elas, né? Tem que. Jogo difícil, né? O Fluminense é um time que chato, ganhou do Grêmio hoje. Já Tem- imaginou, Fábio? O Bahia que ano passado foi um dos melhores mandantes da Isso. competição e um visitante meeiro, como a gente costuma dizer por aqui também, começar vencendo em casa ou vencendo fora e perdendo em casa, não dá, né? O Bahia tem que vencer o Fluminense. Vai ser um jogo dificílimo. O Fluminense costuma impor dificuldades para o Bahia aqui, né? O Bahia no ano passado empatou em 3-3 pelo Campeonato Brasileiro, venceu jogando pela Copa do Brasil, né, em Salvador. Então, vai exigir muito do Bahia. Eu acho que vai ser um jogo até mais difícil do que o jogo de hoje, porque o Fluminense tem muita qualidade e demonstrou isso no Maracanã hoje. O Lúcio Acosta fez um golaço, segundo gol do Fluminense, foi um belíssimo gol. Então é um adversário que vai trazer, sim, dificuldades. Estaremos lá, eu vou fazer essa cobertura em loco, na coletiva, ali estarei fazendo perguntas aí para Rogério Ceni, enfim, acompanhando e trazendo informações para todo mundo que segue o 45 minutos no YouTube e nas redes sociais. Vamos trazer muita informação. Mas antes disso, tem um duelo contra o Porto aí, pelo Campeonato Baiano, onde o Bahia está muito bem encaminhado e também precisa vencer, né, Fábio, para poder continuar em lua de mel com a sua torcida, uma boa fase, presentear os torcedores que estarão na Fonte Nova nesse domingo às 18h30, um horário meio chato, mas que promete aí que o torcedor esteja presente para continuar prestigiando esse time que vem fazendo um bom trabalho nesse início de ano. Muito bem, Ravel Pinheiro. Então, passado a limpo aí, Bahia 2, Corinthians 1, triunfo fora de casa. Agora focar no Porto e depois no Fluminense. Próximos confrontos do Bahia aí, representante nordestino na Série A, assim como o Vitória, né? O Vitória tem um duelo mais complicado. Vai jogar fora de casa contra o Palmeiras, mais duas pedreiras, tá? Mesmo sendo Fluminense em casa, vai ser um jogo difícil pro Bahia e pro Vitória nem se fala, né? Vai pegar o Palmeiras lá no Allianz Parque. É isso. Mais alguma coisa, Ravel? Podemos ir. Só isso, agradecer aos quase 200 aparelhos que estão Boa. conectados até agora aí com a gente, galera muito legal, quantidade de likes também que deixou. Espalhe a palavra aí para amigos e parentes, faça com que o 45 minutos chegue para mais pessoas. Obrigado a você, Fábio, pela companhia na noite de hoje. Obrigado a Gabriel que esteve Igualmente. na direção dessa live. E domingo tem mais, domingo estaremos por aqui.